Gente, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre aquele diabo daquela voz, aquela voz que fica na sua cabeça e que constantemente parece te dizer que você, especialmente você, não merece ser amado. Você não. Você tem um negócio de errado com você que não vai rolar. E essa voz se replica e se remonta e se repete em trocentos momentos da vida e você não sabe de onde ela vem e ela parece estar certa, porque se ela está vindo do nada, ela parece estar conectada com a realidade, saber alguma coisa que você não sabe. Então é isso, vamos lá. Vou botar o índice aqui. Acho que vai ser um vídeo mais simples. Esse, na verdade, é um vídeo só de um apontamento, assim, de uma coisa que eu escuto muito. Mas o índice está aqui de qualquer forma. Os capítulos estão aqui embaixo no player. Então, se você se perder, tarará, você pode voltar para os capítulos aqui. E qualquer coisa que eu citar, qualquer outro vídeo que eu citar, qualquer texto que eu citar, qualquer coisa que eu citar, vai estar na descrição aí embaixo. Então, não se apoquente. Qualquer coisa, você clica na descrição e acha as coisas que eu citei, tá bom? Então tá bom, vamos lá. Então esse vai ser um vídeo mais suave. O último vídeo foi gigante, eu tô tentando fazer essa espécie de variação, né? Enfim, essa voz, né? Essa voz que te fala assim quando você vai fazer uma reunião, quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai ter um encontro, quando você vai ver alguém, ou enfim, qualquer experiência que te lembre que você está sendo colocado numa situação de julgamento ou de análise ou de você tem que cumprir alguma espécie de expectativa sobre a sua posição, se você merece ou não, tá ali, essa voz se remonta. E aí eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso, sobre a nossa memória, como é que a gente funciona, por que isso acontece, né? E por que isso não é assim algo que seja extraterrestre, também não é algo que tenha uma razão, essa voz não está certa, como é que a gente faz para enfrentar ela. E por que ela acontece desse jeito. E aí, para isso, a gente vai precisar compreender algumas coisas, obviamente. A primeira é que a gente está aqui falando das nossas necessidades emocionais, como sempre, estão aí embaixo necessidades emocionais, se você quiser entender como é que elas funcionam, tá aí. Então aí os vídeos sobre elas, as nossas 7 necessidades emocionais, com as quais a gente trabalha aqui e na autoescrita. Então a gente vai partir desse princípio hoje e sobre o funcionamento da memória também, a gente vai falar rapidamente hoje. De uma maneira simples, não vou me alongar muito nisso, mas só para você conseguir entender por que isso acontece assim, tá? Então, beleza. A gente tem as nossas necessidades emocionais, agora a gente está falando hoje sobre a necessidade de ser amado, né? Necessidade de como é que eu faço para que alguém me ame, vamos dizer assim, né? Eu preciso que alguém me ame, essa necessidade, no fundo, ela é muito básica, muito basal de todos os mamíferos, na gente é muito forte, muito importante, ela dura muito tempo e ela é muito mal cuidada, em geral, na nossa infância, por conta de uma série de condições e vicissitudes da nossa estrutura de vida. Tá aí embaixo o vídeo sobre o TDG, se você quiser ver o transtorno do desamparo generalizado. Transtorno do desamparo generalizado, tá? Tá aí. Mas enfim, a gente faz marcas sobre como satisfazer ou não satisfazer essa necessidade. E a gente constitui hipóteses sobre por que a gente não satisfaz essa necessidade, né? Hipóteses infantis que ficam marcadas na gente e que seguem adiante e que estruturam essa parte importante, a nossa memória. O que é a memória? Gente, atenção agora para você entender que a memória não é o que você está pensando provavelmente. A memória não é aquilo que você lembra só, aquilo que você, lembra aquele dia que a gente foi, ou não estou conseguindo lembrar, tem um problema de memória, minha memória está boa, está ruim. A memória é todo um procedimento de aprendizado que a gente constitui sobre a satisfação ou não satisfação de qualquer necessidade que a gente tenha. Isso fica inscrito na gente. E quando a gente precisa disso no futuro, isso retorna em formato de ou representação, coisa que volta à cabeça, ou de ação, né? De hábito, vamos dizer, de reflexo, de procedimento, né? Memória de procedimento. Tudo isso é memória. Então a memória constitui, em larga medida, isso que a gente vai entender que a gente é, né? Quem que a gente é. Essas inscrições de satisfação ou não satisfação. Isso é importante. Grande parte dessas inscrições, elas não têm representação, elas não têm conteúdo de representação, elas não têm coisa, elas não têm cognição, elas não têm cognição no sentido de coisas que você vê na cabeça, assim, imagens mentais, sons, frases, várias vezes não tem, várias vezes são só como é que eu faço para pegar água na geladeira, eu ando. Andar é memória, andar é uma memória, só que você não pensa sobre ela, entendeu? Então tá. Mas você constituiu essas memórias aí de como satisfazer ou não satisfazer as suas necessidades, nesse caso a necessidade de ser amado. Essa memória ficou inscrita em você. E quando a gente chega no futuro na vida, a memória funciona assim. Na vida, quando a gente tem a necessidade de novo, essa memória se remonta lá, né? Então, quando você sente a necessidade de ser amado por alguém, a gente tem as inscrições todas que a gente tem em relação a esse campo de necessidade.
E com essas inscrições vêm os ditames, vamos dizer assim, as frases, as construções, as ideias, as afirmações sobre por que você não é amado. E essas construções são feitas lá na infância. De modo geral, né? Não só, mas de modo geral, de maneira muito intensa, porque a gente pode pensar a gente como uma construção de blocos, assim, né? Que vai seguindo. Não é exatamente assim, mas esses blocos continuam na gente. A gente está lá adulto e eles estão na nossa base, vamos dizer assim, de funcionamento. Então, quando você na idade adulta experimenta, das duas uma, a necessidade de ser amado de novo, são essas respostas que vêm para você, de como fazer ou de como não fazer, ou do porquê que não dá certo, né? E são essas respostas que vêm, e várias vezes elas vêm em formato de vozes mesmo, né? De frases. E é por isso que a gente trabalha tanto na autoescrita para tentar reconhecer essas frases, né? Essas construções de frases que você diz para você mesmo, tá vendo, eu nunca vou ser bom, tá vendo, eu não mereço mesmo, não mereci existir, ou é porque eu sou errado, enfim, as frases que vêm para você. Essas frases se remontam, talvez você tenha ouvido essas frases de alguém, talvez não, talvez você tenha dito essas frases para você mesmo para explicar algo que você não conseguia entender, que é por que você não é amado. É algo que você não conseguia entender na infância. Mas no momento da idade adulta, quando você se depara das duas uma, ou com essa necessidade de um desvio, a necessidade de ser amado, ou essa parte é muito importante, com algum estímulo que se associe a algo que estava lá atrás. Então é besta ao ponto de poder ser um cheiro, ou de poder ser um som, ou de poder ser uma frase, ou de poder ser um monte de coisa que a gente vai chamar de gatilho, vamos dizer assim, da gatilho. O negócio do gatilho tem a ver com isso, é o que o Damasio chama de estímulos competentes, assim. São estímulos que são competentes para ativar esse sistema de memória da satisfação dessa necessidade ou da não satisfação. E aí isso retorna, e aí a voz retorna para você. Então é possível que aconteça que na sua idade adulta você escute uma coisa que te faça voltar toda essa cadeia. Essa cadeia pode voltar em termos de frase, de texto, né, de coisa verbal, ou não. Ela pode voltar também em termos de sensação, simplesmente, de vai dar ruim. Aquela sensação, aperto no peito, aceleração, taquicardia, isso vai variar, né? Se você quiser entender melhor essas sensações, como é que elas se montam ou não, você pode ver o guia para a compreensão dos afetos e como é que elas estão ligadas a cada afeto. Mas aqui a gente está falando da necessidade de ser amado. Então, o aperto no peito que vem, a angústia, né? Aquilo vem de algo que te associe àquela não satisfação, uma memória da não satisfação dessa necessidade. E aí é muito importante de entender que isso não é uma coisa que você controla, não é uma coisa que você consegue evitar, isso associou e vai se remontar. A memória funciona assim. Você não consegue evitar essa cadeia de memória. Essa é parte do problema que eu discuto muito, assim, tanto na autoescrita quanto em atendimento. É assim, primeira coisa, né, foi do nada e não é do nada. Só que a gente não percebe, mas foi do nada que veio, não é do nada. Você só não está entendendo o que foi. E a outra coisa é, por essa besteira eu me senti assim, para o seu sistema de associação de necessidade, de memória, de satisfação, não é uma besteira. Para o seu sistema é algo suficientemente forte para reativar essa cadeia de associação. Mas então, pode ser um momento que tem um desvio, que, por exemplo, você está apaixonado por alguém, né? Então o desvio acontece, você sente necessidade de ser amado por aquele objeto, ou no momento que você escuta alguma coisa, ou vê alguma coisa, ou ouve alguma coisa que é a mesma coisa que escuta, mas que você sente algo de sensorialidade ou de estímulo da realidade, de processamento de dado que te retorna para lá. E aí você vai sentir aquela mesma coisa de novo. Isso quer dizer que você de fato não pode ser amado? Que você não vai ser amado? Não, isso quer dizer que você fez uma associação. É só isso que isso quer dizer, que você fez uma associação. Só que enquanto a gente luta para evitar essa associação, a gente não compreende a associação. Essa é a parte importante da história. E eu entendo que a gente lute para evitar porque dói, né? Na hora que vem a associação, seja por uma razão ou por outra, ela machuca a gente, ela faz mal para a gente. Então a gente faz um processo de tentar conter esse afeto. Enquanto a gente tenta conter, a gente não consegue compreender. É batata, né? É assim que funciona. E é um processo de, vamos dizer assim, criar coragem e condições para conseguir olhar para essas coisas e interpretar. Porque para a gente conseguir contra-atacar, vamos dizer assim, essa força dessa associação que se dá na gente, a gente tem que conseguir compreender essa associação muito bem, né? Primeiro, compreender esse sistema afetivo que está funcionando aí, a necessidade emocional, e que associação que foi feita, né? Que associação que a sua memória fez e por quê.
E é por isso, por exemplo, que lá nos episódios da autoescrita, que é uma das práticas, eu insisto tanto no ponto de que a gente tem que ser, vamos dizer assim, detalhista no processo, né? De que a gente tem que levantar as materialidades. Não é simplesmente falar, que aconteceu tal coisa, fiquei na merda e tal, olha como eu sou idiota. A gente tem que saber dos detalhes, né? Que cheiro foi, que frase foi, que coisa foi, que você pensou, que você lembrou, que você sentiu, onde foi no corpo. Que todos esses detalhes são muito importantes para a gente compreender as cadeias de associação da memória, sabe? Para quê? Para que quando isso aconteça de novo, você consiga fazer uma leitura mais rica e mais adequada, vamos dizer assim, dessa associação. E só assim, fazendo uma leitura mais rica, você tem condição de estabelecer um diálogo com essa voz. O que é o diálogo com essa voz? E é muito importante, essa voz não vai desaparecer. Talvez ela desapareça um dia, talvez, mas se você trabalhar com essa premissa é só sofrer mais, né? Talvez essa voz que vier talvez da sua mãe ou do seu pai suma, talvez ela suma, essa voz que te diz, não, você realmente não merece ser amado, talvez ela desapareça sim, mas se você trabalhar com essa premissa, isso só vai gerar ansiedade para você e mais angústia com a impressão que você não consegue vencer essa voz, porque ela está lá inscrita na sua memória, é isso que eu quero dizer, né? Ela vai voltar. Só que o que você consegue fazer com ela é estabelecer um processo de dialética, ou dialógica, se quiser, mas dialética talvez seja mais simples de entender. De diálogo, mas uma dialética. O que quer dizer isso? Essa voz é uma proposição de uma ideia, né? A gente tem uma ideia, uma proposição, uma ideia que está sendo colocada numa argumentação. Se você tenta evitar essa ideia, ela continua existindo, você está só forçando a ideia para baixo, ela não deixa de existir. Mas se você consegue produzir uma outra ideia, né, para dialogar com ela, você fala, bom, talvez eu não consiga ser amado aqui, talvez eu não consiga ser amado desta forma, talvez eu não consiga ser amado por esta pessoa, talvez não faça sentido este encontro, talvez eu possa mudar alguma coisa ou não, talvez eu possa mudar de lugar ou não, talvez eu possa tentar de outra maneira ou não. A gente estabelece uma outra frase, né? Então tem uma primeira frase e tem uma outra frase. Se essa outra frase leva para uma tentativa que talvez, olha aqui, talvez gere algo de bem-sucedido, vamos dizer assim, você consegue ser amado por alguém de alguma forma, não daquele jeitinho que você queria, no amor romântico, blá blá blá, tô falando ser amado lato sensu, vocês entendem, né? Em fazer encontros na vida, você então estabelece uma outra frase. Não, você não é, mas também talvez eu consiga encontrar alguém que possa assim olhar para mim. E aí você estabelece um diálogo com essa voz, produzindo um terceiro elemento. É assim, no final das contas, a síntese dessa dialética, que é eu, por um lado, não mereço ser amado, ou por outro lado, talvez mereça, sim, ser amado nessas condições, que gera uma síntese que não, eu não mereço ser amado sempre, mas posso ser amado, sim, se sim nessa condição, e se não nessa outra condição, por essa pessoa. E essa síntese é a síntese no fundo da realidade, né? É a síntese da gente trabalhando na realidade, conseguindo o que é possível, não o que a gente gostaria que está lá atrás. Mas o mais fundamental desse processo, dessa ideia, é compreender de fato que em função da estrutura da nossa memória, de como ela se dá, essa voz não vai desaparecer. Você não vai conseguir evitá-la. Não vai conseguir evitar essa voz. E então, quanto mais a gente luta, mais a gente se sente fadado, condenado a esse fracasso, né? Porque não é essa luta que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma luta de compreensão para estabelecer um diálogo mais esclarecido com essa voz. Esse é que é o trabalho. Um diálogo esclarecido com uma voz que parece te negar a sua existência nesse sentido, né? Dizer que você não merece. E aí tem uma coisa muito importante talvez sobre a noção de trauma, né? Que a gente usa. O trauma é uma ideia que é muito ampliada, assim, né? Porque a gente pode falar de trauma de muitos jeitos. Mas a gente pode compreender o trauma, talvez, uma das definições, que é até dada pelo Bessel von der Kolk, que é o cara que escreveu o corpo, The Body Keeps the Score, né? O corpo, em português não sei como é, mas vocês sabem que texto é esse, é o texto clássico sobre trauma e corpo e tal. Vou botar embaixo. Mas que ele trata do trauma como algo que acontece no passado da gente e que não fica no passado, e que se atualiza, né? Que volta para o presente para nos perseguir, vamos dizer assim. Isso seria uma das noções de trauma, uma ideia de trauma. E ok, faz sentido, mas considerando essa definição que a gente deu de memória, né, a inscrição de satisfação ou não satisfação das necessidades, que é atualizada no presente quando você precisa satisfazer aquela necessidade ou quando você tem um estímulo de associação sensorial que retorne aquela cadeia de memória, justamente, né, de cadeia de conexões entre dados, né? Então, uma coisa que está no passado e que se remonta no presente, se a gente pensar assim, a memória em si é um processo traumático, né? Algo que está no passado e que se remonta no presente. Toda a memória, nesse sentido.
Toda memória, ela tem essa função e tem esse funcionamento. A memória não é algo que a gente controle, ela é algo que está na gente para que a gente consiga sobreviver. E então, nesse sentido, esse processo todo é traumático e a gente não consegue evitar ele. Um dos problemas dessa noção de trauma é que a gente tenta evitar o conteúdo traumático. Então, essa é uma maneira de compreender a memória em si como trauma, como algo que vai se remontar. E aí tem uma coisa muito importante também nessa história, que pra gente não esquecer nunca, faz tempo que eu não falo sobre isso, mas que o nosso processamento de dado aqui na cabeça, o nosso cabeção, o nosso cérebro, ele é preditivo, ele funciona prevendo a realidade. Então, o que ocorre? Essa parte, ele prevê antes de você experimenta a previsão, né? Você não experimenta o que está entrando, o que a gente experimenta da realidade é a previsão da realidade. Eu posso botar texto aí embaixo sobre isso, já falei bastante sobre isso, mas posso botar texto sobre isso também. Mas então, quando você tem algum sinal qualquer na sua realidade atual, seja de desvio, né? Seja um sinal de desvio interoceptivo interno, ou um sinal externo de algo similar a algo que causou esse desvio, ou seja, um estímulo de algo que está conectado ao desvio da necessidade, qualquer uma dessas duas coisas, o seu cérebro automaticamente vai prever um final da história similar ao que você conhece. Ele vai prever que a realidade vai se comportar de uma maneira que você conhece, né? Ele faz uma predição, ele prevê. Quando ele prevê, então, por exemplo, você vê alguém que você gosta, a previsão é de abandono, né? Então, nesse momento, o cérebro vai fazer uma previsão traumática nesse sentido, porque é de aprendizado, né? Que foi no passado, mas se atualiza. Ele faz uma previsão de abandono. Então, quando você vê amor, você sente abandono. É assim que o cérebro funciona literalmente, entendeu? E aí, isso quer dizer que você vai ser abandonado? Não. Isso quer dizer que você tem um aprendizado que foi constituído, uma memória de que o encontro amoroso tende a funcionar assim para você. Entendeu? E aí você tem que tentar fazer uma tentativa de desconstruir esse aprendizado. Desconstruir não no sentido de apagar, porque ele não vai sumir, mas de construir um outro, estabelecer uma dialética com esse aprendizado. Então, quando esse aprendizado se remonta, isso não é sinal de que aquilo vai se repetir. Isso é sinal de que você está fazendo uma predição, uma previsão de que a realidade vai se comportar dessa maneira. Mas você tem chance de que ela não se comporte dessa maneira desde que você entenda muito bem essa previsão e que você possa então dialogar com ela. Olha, eu estou vendo isso, sentindo aquilo em função daquilo outro que está associado a essa cadeia inteira. Sem compreender essa sequência, a sua chance de estabelecer um diálogo mais razoável é muito pequena. E quando acontece, a impressão que você tem, perseguido por essa previsão que você não acompanhou acontecendo, porque ela aconteceu em você, não por você, mas perseguido por essa previsão, a impressão que você tem é que você está condenado a repetir, a que essa cena se repita com você, que você vai de novo ser abandonado. Dá para entender isso? Não é algo que está de fato acontecendo, é uma similaridade e uma predição, uma previsão. Estou falando predição porque a coisa em inglês é prediction, né? Mas a ideia é essa. Então, quando isso acontece, e várias vezes você nem tem a frase, às vezes você tem a frase, mas várias vezes você nem tem a frase, você tem só a experiência afetiva, vai dar ruim, aquele negócio que acontece em você, ou a tremedeira que você fala, foi do nada. Não foi do nada. O seu processamento sensorial percebeu algo similar àquilo e previu que isso ia acontecer dessa maneira. E aí você está... como você não sabe, como você não consegue compreender o que foi que aconteceu, o que foi que você viu, o que foi que... Você nem sabe de onde que veio aquilo, você acha que é isso mesmo, você está fadado a fracassar. Por isso, de novo, compreender os detalhes, né? Compreender os detalhes da experiência, decompor esses detalhes para que você, quando isso se remontar, você possa parar um minutinho e falar, o que foi? De onde veio? Calma aí, vamos olhar. Que é essencialmente o que eu faço dia sim, dia também com todo mundo. Mas o que foi? De onde veio? Vamos olhar. E aí a gente olhando, a gente fala, foi daí, isso associou aquilo, será que tem que ser assim? Ou pode ser de outro jeito? E assim a gente segue. Me fala aí se deu para entender, tentei ser assim, direto na história, tem muitos conteúdos complexos nisso que eu falei, mas acho que a ideia é essa, compreender para estabelecer um melhor diálogo e poder tentar uma outra forma para constituir uma síntese que não é ideal, que não é o amor romântico, que não vai dar certo o amor incondicional, mas é uma tentativa na realidade. Tá bom? É isso, gente. Vai olhar a autoescrita, porque é isso que é basicamente o que a gente faz lá. E tem o guia prático, os 5 passos para uma vida mais satisfatória. Eu acho que pode ser um vídeo legal para isso, que a gente trata também dessas sequências. Vou botar esses vídeos todos aí embaixo. Tá? Espero ter ajudado aí e até semana que vem. Tchau!